Meu pai é um homem incrível. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uns 7 minutos. O tema aqui, mundo do trabalho. Pauta, carreira saudável. Estamos aqui lendo o nosso livro Carreira Saudável. Estou muito feliz, me sinto muito bem acompanhada e que bom que você está interessado nessa temática que é estabelecer um vínculo mais saudável com a sua carreira, com o seu trabalho, com o seu negócio. Eu acredito profundamente que o nosso trabalho, nossa carreira pode ser uma fonte de muita realização, de muito prazer. Mas por que será que 80% das pessoas não gostam do que fazem? E pior, continuam fazendo. Aí faz mal feito, aí não gera resultado, aí trabalha muito, aí fica doente. E aí a gente tem quase 80% das pessoas medicadas, indo trabalhar medicadas. Então, é sobre isso que a gente está conversando aqui. Aí você fala assim, e por que você começou a frase, meu pai é um homem incrível? Porque uma carreira saudável depende de boas relações e a relação que a gente tem com os nossos pais, com os nossos companheiros, companheiras, maridos, filhos, tudo impacta. São 20 anos mentorando pessoas. E nesses 20 anos, eu acho que 80% não tem problema no trabalho. Tem problema em casa. Tem relações não saudáveis com a família. Tem relações mal resolvidas consigo mesmo. E aí sobra para quem? Pro trabalho, que antes era pro príncipe encantado, mas agora não, a culpa é do trabalho, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado. E aí quando a gente começa a corrigir essas relações, quando a gente começa a honrar nossa ancestralidade, que é aqui capítulo 2 é o que a gente está falando, de onde viemos, a gente tem essa compreensão que eu sou quem sou, porque eu vim de algum canto. Aprendi o que aprendi pelas experiências que eu passei. Mesmo que boa parte delas não tenham sido boas. Mesmo que meu pai e minha mãe não tenham sido perfeitos, e existe essa expectativa, é uma coisa maluca, a gente exige perfeição dos pais, depois exige perfeição dos gestores, depois exige perfeição da equipe, e a gente exige perfeição da gente mesmo. E aí vai dar ruim, porque ninguém é perfeito, nem nossos pais, nem a gente, nem nossos gestores. Estamos em evolução, somos seres em construção. E aqui, ó, deixa eu ler aqui, continuar. Eu falei assim, meu pai é um homem incrível. Eu comecei falando dele no nosso episódio anterior. E falei, essa parte é tão linda, eu não vou terminar correndinho. Então, os 7 minutos, ele é diário. Se você ainda não assinou o canal, assina, para você não perder. A gente não tem só os 7 minutos. A gente tem, por exemplo, o podcast Carreiras e Tendências. Então, uma vez por semana, terça-feira, meio-dia, a gente tem um podcast que está justamente pautado no meu segundo livro, que é o Histórias que Transformam. Tem muito a ver com isso daqui que eu vou falar hoje, que é essa questão da forma que a gente conta as nossas histórias, como as nossas histórias podem inspirar outras pessoas, como a forma de contar a minha história, ela está relacionada ao meu brand, ao meu posicionamento, como a forma de contar a minha história determina os meus resultados. E aqui, durante muito tempo, eu não olhei meu pai dessa forma. Hoje eu falo, meu pai é um homem incrível. Deixa eu até ler aqui para vocês entenderem um pouco. Meu pai é um homem incrível, que apesar de não ter nível universitário, foi trabalhar num banco estrangeiro e trilhou uma carreira internacional. Infartou trabalhando. O Departamento de Recursos Humanos do banco me ligou avisando e pedindo que eu fosse para o hospital. Resgatei meu pai na UTI, quando eu tinha 23 anos, e finalmente caiu a ficha. Quem é este homem? Eu já era adulta e tinha vivido tão focada em mim mesma e nas questões da minha mãe e irmão, que nesse dia percebi que não conhecia meu pai. E fiz questão de conhecer. Meus pais se separaram, comentei, a gente acaba ficando do lado de um do outro. Acabei ficando com a minha mãe, e meu pai seguiu a vida dele. E naquele momento, entubado no hospital, 9 de julho, naquele dia, eu olhei e falei, gente do céu, e se ele tivesse morrido? Sei tão pouco tempo com ele, sei tão poucas histórias. Eu falei no episódio anterior, a história de Okinawa, a história, toda a minha ancestralidade nipônica, por ter ido com ele. E por que eu coloquei aqui, meu pai é um homem incrível? Porque meus clientes são incríveis. Se você pega o livro, por isso que eu falei, pega o Histórias que Transformam, 20 histórias de pessoas que transformaram as suas dores em algo muito maior. Então você fala, meu cliente é incrível, é um C-Level, é um CEO, é um grande executivo, é um homem poderoso. E
mais ou menos aqui e daqui pra frente, a ficha não cai uma vez só, eu falei, tem um homem que também é incrível, que talvez eu devesse olhar mais para isso. Sem graduação, proporcionou que eu tivesse graduação, mas ele não teve. Meu pai trabalhou no Banco de Boston há quase 40 anos. Cuidou da operação no México, montou, desmontou a operação. E eu nunca tinha me dado conta o quão incrível ele é para conseguir ter feito tudo isso. Então, de repente, eu falei, gente, não são só esses homens todos que vocês vão ver no livro. Aqui também, no Carreira Saudável, cada capítulo tem um depoimento também. Eu falei, não, isso muda tudo. Lembra que eu falei da asa? Se eu não entendo quão grande é minha mãe e quão grande é meu pai, carreira não vai para canto nenhum. A gente vai querer compensar, a gente vai cobrar do outro que a gente achava que tinha que receber do pai, da mãe. Aí fica um profissional medíocre, uma profissional que não sai do lugar. E eu falo, eu gosto muito de ver como asa, assim. Os meninos preferem ver como motor, mas chega uma hora, mais cedo ou mais tarde, alguns com 30, outros com 40, outros com 60. Eu tenho cliente de 70 anos que ainda não entendeu essa parte, e por isso que a coisa aqui é de onde viemos. Claro, de onde viemos, eu tinha que falar do meu pai e da minha mãe. Então, página 46, página 47, falando um pouquinho de quem começou essa história que eu tô dando continuidade. E isso faz parte de uma carreira saudável. Aqui no programa Liderança Sustentável, eu sempre pergunto pro líder que eu tô entrevistando, o que do seu pai, o que da sua mãe você leva pra tua carreira? Você pode levar coisas incríveis, ou você pode levar crítica, reclamação, enfim, tudo é uma questão de escolha. É por isso que eu sempre termino o nosso episódio fazendo o quê? Desejando que você faça boas escolhas, pois uma carreira saudável dependerá delas. Até amanhã.